É nas margens do icónico e estruturante Rio Lima que há pelo menos 900 anos tem lugar aquele que é um dos mais antigos e dos mais concorridos certames do norte de Portugal. Um espaço profundamente identitário. Uma feira. A Feira de Ponte de Lima. Estamos ainda nas primeiras horas da manhã e hoje, como há 9 séculos, uma multidão se dirige para este lugar, um lugar de comércio, um lugar de encontro, um lugar onde se fazem amigos e se reencontram outros. É também um espaço vital para a economia local, hoje, como no passado. A Feira de Ponte de Lima, que surge há 900 anos, exatamente em 1125, pelo menos de um ponto de vista oficial. É muito provável que este fosse já um espaço de venda, um espaço onde a população aqui se encontrava para fazer algum comércio. Mas a feira é definitivamente institucionalizada com Dona Teresa e é por isso a mais antiga feira do nosso país. Nesse mesmo século XII sabemos da criação, mas posteriormente de outras feiras igualmente antigas, como a de Melgaço ou a de Panóias em Vila Real. No século seguinte, conhecemos também o aparecimento de outras históricas feiras que permanecem até aos dias de hoje, como a de Famalicão. É muito provável que ainda nesse século XIII, embora as mais antigas referências sejam já do início do século XIV, surge aquela que é igualmente uma das mais emblemáticas feiras do Entre Douro e Minho, a de Barcelos. Século XIV, onde, mas já no final dessa centúria, nos irá surgir outra grande feira nacional que chega até aos dias de hoje, a Feira de São Mateus, em Viseu. Mas, indiscutivelmente, a mais antiga de todas e aquela que hoje, 900 anos depois, continua com toda esta dinâmica e atraindo tanta gente, é esta Feira de Ponte de Lima. Uma feira que teve também muito do seu sucesso relacionado com as questões da acessibilidade, ser um lugar central neste coração do Entre Douro e Minho. E para isso, muito contribuiu também, ao longo dos séculos, esta ponte, que de resto dá o nome à povoação, uma ponte de origem romana, mas depois significativamente reformada já na Idade Média, no século XIV. E hoje vemos esta multidão que continua a calcorrear o tabuleiro da ponte para se dirigir até esta feira que, como todas as feiras, se caracteriza por se realizar, enfim, tradicionalmente no mesmo espaço e com a mesma periodicidade. Neste caso, uma feira quinzenal que tem lugar às segundas-feiras. E a feira é tão marcante, estas segundas-feiras são tão marcantes que, popularmente, se designam as outras segundas-feiras em que não há feira, como as solteiras. Bom, quanto ao espaço, esse praticamente foi sempre o mesmo, aproveitando o vasto areal nas margens do Rio Lima. Sabemos que no passado há referências à feira se realizar junto da muralha, mas junto à muralha.
significa também que temos este espaço que se prolonga até às margens do rio. E foi ao longo do rio que a feira se foi desenvolvendo. Mesmo hoje, com o aparecimento de novas estruturas de apoio da ponte, elas continuam a localizar-se nas margens deste rio. Mas, afinal, o que se vende na feira de Ponte de Lima? O aparecimento da Feira de Ponte de Lima está relacionada, como a generalidade dessas históricas feiras, com o grande desenvolvimento que a Europa conhece no século XII e no século XIII. É um renascimento europeu que, contudo, será interrompido no século seguinte, no século XIV, marcado pelas fomes, pelas guerras, pelas pestes. Mas no século XII e XIII, de facto, a Europa ia conhecendo um grande desenvolvimento demográfico e económico. É uma época em que definitivamente as vilas se vão desenvolvendo, atraindo cada vez mais gente. São também um espaço de liberdade, se comparado, enfim, com o mundo rural, onde os senhores continuavam a marcar fortemente a sua presença e o dia a dia. As vilas são um espaço para os artesãos e são também, de facto, sítios em que a população vai aumentando, precisa ser abastecida. E isso é um momento, uma oportunidade para muita gente do mundo rural que se desloca até às vilas para vender os seus produtos e conseguir algum rendimento monetário. Era muito habitual. E ainda hoje, os agricultores, por vezes com uma escassa produção, meia dúzia de ovos, alguns legumes, a fruta da época, se deslocarem até à feira para aqui virem vender os seus produtos. Mas foi assim que as feiras foram surgindo e foi assim que elas foram afirmando como um espaço crescentemente de comércio, de trocas e também um local, como há pouco vos dizia, de encontro, um espaço que se vai tornando identitário. E a Feira de Ponte Lima é um bom exemplo disso e de como, tantos séculos depois, mantém essa componente ligado à venda de produtos agrícolas, também famosa na Ponte Lima, era e continua a ser a sua componente ligada àquilo que é chamado a Feira do Gado. E, de um modo crescente ao longo destes séculos, a importância da venda do artesanato. Como é evidente, desde os finais do século XIX e durante todo o século XX, também a produção industrial se começou a fazer sentir na venda de produtos, nomeadamente têxteis, nas feiras, também aqui, na de Ponte Lima. Mas um outro fator foi fundamental no aparecimento das feiras. Isso tinha a ver com a centralidade dos lugares escolhidos para as desenvolver. A centralidade e também a importância das acessibilidades. Ora, é reconhecendo exatamente essa centralidade do lugar da ponte, a importância que ela tem no coração do Entre Douro e Minho e reconhecendo também os belíssimos acessos pelos quais ela é servida, seja o próprio Rio Lima, seja essa antiga e estruturante via de origem romana que ligava Braga, Augusta, Braga, à Galiza e Astúrica, à Astorga, é exatamente reconhecendo esta importância estratégica e central que faz com que, a 4 de março de 1125, antes ainda do aparecimento de Portugal como um reino independente, a Condessa Dona Teresa vá criar a vila
de Ponte de Lima. E para sublinhar a importância deste povoado, ela vai também, se não criar, pelo menos institucionalizar uma feira. Este pode ser um importante instrumento para dar visibilidade, para dar importância ao novo povoado. Também pode ser uma importante fonte de receita para os senhores ou para a coroa, mas acima de tudo, uma forma de garantir a fixação, o povoamento desta vila. E para isso vai conceder à feira alguns privilégios e assegurar que quem cá venha possa estar salvaguardado. No Foral, refere mesmo que se alguém fizer algum mal aos homens que de qualquer terra vierem à feira, tanto na ida como na volta, pague 60 soldos. Sim, o fomento da feira seria crucial para o sucesso desta vila. E a verdade é que 900 anos depois, a feira aí está, e a dinâmica de Ponte de Lima muito deve a este antiquíssimo lugar de encontro das gentes e do comércio da região. O vasto espaço onde quinzenalmente tem lugar a Feira de Ponte de Lima, o amplo areal, é palco também de outros acontecimentos, de outros importantes certames regulares, mas muito mais espaçados no tempo, mas que são também momentos de encontro, também de algum comércio, mas acima de tudo, momentos de grande festividade. Estou a falar-vos especialmente de dois momentos muito festivos: a Vaca das Cordas e as Feiras Novas. A Vaca das Cordas, que nos aqui é evocado nesta escultura, é algo também muito antigo. Tem provavelmente uma origem pagã ligada a antigos cultos em torno, enfim, dos animais. E sabemos que já era praticado aqui entre as gentes da região, pelo menos no século XV, e na véspera do Corpo de Deus. Aliás, um pouco por todo o país, as festividades do Corpo de Deus estavam associadas a algumas manifestações, devoções, em boa verdade, muito pouco católicas, e passarão a ser proibidas a partir do século XVI, na sequência do Concílio de Trento e de um esforço por parte da Igreja, num espírito de contra-reforma, de disciplinar muitas das manifestações, das devoções, que de facto fugiam muito aos cânones católicos. Mas, curiosamente, aqui em Ponte de Lima, as festividades em torno da Vaca das Cordas mantiveram-se e com grande popularidade até aos dias de hoje. Basicamente, consiste numa festa em que, no final da tarde da véspera do Corpo de Deus, uma vaca, em boa verdade é um touro, é atado às grades de uma janela da torre sineira aqui da igreja voltada para o areal. E depois de espicaçado durante algum tempo pela população, atam-se umas cordas à ponte das hastes, dos chifres do touro, e cerca de 15 pessoas que vão segurando nessas cordas, e no passado sabemos que essa era uma função que estava muito ligada aos jovens moleiros, obrigam o animal a dar 3 voltas à igreja. E depois, no meio da multidão, para gáudio desta, vão puxando o animal até ao areal, até às águas do rio Lima. Mas, por vezes, vão afrouxando as cordas, fazendo com que o touro vá investindo por parte ou pelo meio da multidão. E quando não acontece algumas pessoas ficarem atropeladas no meio de toda esta confusão, as pessoas dizem: este ano a vaca era fraquinha, porque aquilo que as pessoas gostam de ver no meio de toda esta festa é de facto este investir do animal sobre a mole humana que enxameia toda esta
zona onde quinzenalmente temos também palco, a feira. Mas para lá, enfim, do acontecimento em torno da vaca, das cordas, este é um momento em que a população da região, de facto, aqui se encontra e onde a festividade depois se prolonga durante a noite. As feiras novas são outro desses certames regulares, embora aconteça apenas uma vez por ano, em setembro, e que tem como palco Ponte Lima e de um modo muito privilegiado este espaço onde quinzenalmente tem lugar a feira. Embora as feiras novas se espalhem por toda a povoação. A sua origem é muito antiga, anda associado às festividades de Nossa Senhora das Dores, comemorada a 21 de setembro. E, tendo em conta essa época do ano, era também um momento importante nas feiras, de grande dinâmica em torno dos produtos agrícolas e do gado. Esta importância das feiras nessa época fez com que, em 1825, agentes de Ponte Lima tivessem pedido autorização para fazer coincidir este momento de devoção e de feira também a um momento festivo, algo que será autorizado pelo rei no ano seguinte, em 1826. Nascia assim, de um modo oficial, as feiras novas para as distinguir da velha feira, que remonta ao século XII, como vimos, haver a feira quinzenal. Certo é que as feiras novas, apesar da sua designação, se vão caracterizar fundamentalmente pela festa. Passam a partir daí a ter um núcleo de 3 dias central de grande festividade, embora nos dias de hoje este período seja bem mais alargado. E é um dos mais relevantes momentos da cultura tradicional e popular do norte do nosso país. Aliás, as feiras novas foram classificadas há poucos anos, integraram o inventário do património cultural e material do nosso país. E no meio da festividade, das danças, dos cantares ao desafio, dos bombos, dos gigantones, desse mundo colorido tão tradicional do Minho, é óbvio que as manifestações folclóricas têm aqui um papel de grande destaque. E isso mesmo nos recorda este monumento às feiras novas, mas que são também um sublinhado da importância das tradições folclóricas da região, que têm aqui, nesse momento, um palco privilegiado. São muitas, como vimos, as dimensões que desenvolvem em torno da Feira de Ponte Lima. Não só a feira propriamente dita, mas também estes fenómenos em torno da sociabilidade, da festa, das manifestações tradicionais e folclóricas. E também o negócio. Sim, o negócio que era feito não na feira, mas aproveitando este momento de encontro. E por isso há muitos séculos que este é também um instante para muita gente comprar, vender, trocar, fazer negócios em torno de propriedades, de bens, também de contratar pessoas para determinadas épocas do ano, quando os trabalhos agrícolas exigem mais mão de obra. E muitos desses negócios são selados à mesa. Nas tabernas, nas casas de pasto, mais recentemente nos restaurantes, dando origem a essa outra importante tradição de Ponte Lima como um importante lugar de restauração. Em muitos sítios, que são também um palco notável para se conhecer e se degustar a gastronomia tradicional, como é o caso da lampreia, do Lima, ou então, como é evidente, o tradicional sarrabulho, que se desenvolve em torno desse elemento incontornável da economia doméstica, que é o porco, e onde tudo se aproveita
como bem nos aparece aqui nestas belíssimas mesas, desde o requintado presunto, aos rojões, ao sangue do sarrabulho. Enfim, uma outra forma de viver, de experienciar, de degustar a feira de Ponte de Lima. A tradição de Ponte de Lima como um lugar de encontro, um lugar de pontes que não apenas a sua histórica estrutura sobre o rio, mas também estas pontes para negócio, para convívio, estes lugares de sociabilidade, estes certames que têm marcado a história destes 900 anos, acabou por se refletir também de um outro modo, numa herança que se materializa nos nossos dias em outros importantes acontecimentos que têm lugar anualmente aqui, nos lugares contíguos à feira, na margem esquerda, mas também na margem direita. E na margem direita, mesmo em frente ao histórico areal, onde tem lugar todos os 15 dias a feira, nós temos, de um modo marcante, ao longo deste nosso século XXI, aquele que é um dos principais festivais internacionais de jardins. Uma referência absoluta, não só no nosso país, mas mesmo a nível internacional, tendo obtido já vários prémios. Um festival que ocorre durante a primavera e o verão. Arranca sensivelmente em maio e prolonga-se até finais de setembro, inícios de outubro. Mas um outro motivo, neste século XXI, tem trazido gente a um certame que aqui acontece anualmente, em julho, uma Feira do Cavalo. Sim, é antiga a tradição equestre de Ponte de Lima, mas tem-se materializado nessa feira que aqui ocorre, na margem esquerda, num espaço contíguo à feira quinzenal, e que aqui reúne os entusiastas do cavalo, não só nacionais, mas também muita gente que vem do estrangeiro, para aqui contactar com os criadores das várias raças nacionais. É também um momento em que provas equestres aqui têm lugar, competições de hipismo, de atrelagem, marcando esta velha tradição da região ligada ao cavalo, nem sempre valorizada. Mas isso são os factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.